Boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos começar mais uma live do ciclo da calma. E o nosso tema hoje é calma. No mundo onde estamos tão apressados, estressados, agitados, no mundo onde a gente enxerga tantas guerras, ódio, violência, falta muita calma no coração das pessoas. Claro que falta muita coisa, mas a gente vai tocar nessa palavra tão importante, uma necessidade mundial, universal, que é a calma. O intuito é sair daqui refletindo um pouco mais sobre isso. O que eu faço, o que eu tenho feito para cultivar a calma. Porque se eu não faço algo para cultivar a calma dentro de mim, no meu coração, no ambiente onde eu vivo, o mundo vai fazer de tudo para cultivar dentro de mim, para plantar dentro de mim o ódio, a mágoa, a pressa, o estresse. E uma vez que eu começo a me cuidar, uma vez que eu olho para a necessidade de sentir calma, que é uma necessidade humana, uma necessidade fisiológica, uma vez que você vive só estressado, só nervoso, só agitado, que não para, seu organismo pode começar a gritar, pode começar a estranhar de alguma forma o que está acontecendo dentro de você. Geralmente, muitas vezes é reflexo desta falta que existe dentro de cada um de nós, que é a falta de cultivar essa habilidade, a habilidade de sentir calma, de se relacionar com calma, de interagir com calma. A gente vai sair daqui entendendo um pouco mais sobre isso. Todo mundo tem dentro de si, todo mundo sente calma. Calma é um sentimento como qualquer outro. Às vezes você se sente mais calmo, outras vezes nem tanto. Mas a verdade é que a gente pode desenvolver ainda mais essa habilidade. Não só pode, como precisa. Né? Nós merecemos. E o que é calma, afinal? Eu quero começar essa live te dizendo uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. Calma não é ausência de ansiedade, não é mente vazia, não é falar devagar, não é estar sempre bem. E talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual você sente que nunca consegue chegar lá. Que talvez você esteja buscando uma coisa que simplesmente não existe. Deixa eu te fazer uma pergunta logo no começo. Você sente como se estivesse sempre faltando alguma coisa para você finalmente ficar bem? Como se você estivesse sempre em um processo de ajuste, tentando melhorar, tentando organizar, tentando controlar, mas nunca realmente chegando, como se fosse uma sensação de quase, quase calmo, quase tranquilo, quase bem, mas nunca completo. Isso gera um cansaço silencioso, um cansaço emocional. É como se você estivesse sempre em alerta. Isso cansa. Cansa tentar ficar bem o tempo todo, tentar controlar o que você sente, viver se monitorando o tempo inteiro, analisando se está ansioso, se está tranquilo, se está funcionando como deveria. E quanto mais você faz isso, menos você chega onde gostaria. Quanto mais você tenta isso, mais ansioso você fica.
que você começa a lutar contra você mesmo, a lutar contra si. E essa luta, você vai acabar perdendo o jogo. Porque qualquer emoção aparece. Vai virar um problema. Agora deixa eu te fazer uma pergunta simples. E eu quero que você seja honesto aí consigo. Quantas vezes você já pensou, quando a ansiedade passar, eu vou conseguir viver melhor? Ou então, quando eu me sentir mais calmo, aí sim eu faço o que eu preciso fazer. Não é só uma vez, vira um padrão. Você começa a adiar pequenas coisas, depois começa a adiar coisas importantes. E quando percebe, tem áreas da sua vida parada. Talvez você já tenha deixado de responder alguém, talvez tenha evitado um encontro, talvez tenha segurado uma decisão profissional. Talvez tenha deixado de começar algo que você queria muito. Não porque no fundo você não queria, mas porque você não se sentia pronto. Percebe? Você colocou a sua vida dependente de um estado emocional. Como se primeiro você tivesse que se sentir bem para depois agir. Só que na prática isso não funciona. Porque a ansiedade não pede permissão para aparecer. Ela aparece, simplesmente aparece. No meio do dia, no meio de uma conversa, no meio de uma decisão, no meio de uma rotina. E muitas vezes ela aparece justamente nos momentos mais importantes. Você já percebeu isso? Você está prestes a fazer algo importante e de repente seu corpo muda. O coração acelera, a respiração encurta, a mente começa a gritar cenários, geralmente negativos. E aí vem aquele impulso de sair dali, de evitar, de resolver rápido, de aliviar aquilo de qualquer jeito. Talvez você já tenha vivido isso no trabalho, em casa, evitando uma conversa difícil, em relacionamentos, evitando se posicionar. Em situações simples, como responder uma mensagem, tomar uma decisão pequena. E o mais curioso é que isso acontece tão rápido que parece que você nem teve escolha. Mas teve. Foi só uma escolha automática. E quando isso se repete, vira padrão. E é aqui que começa o problema. Nós aprendemos que calma é um lugar onde nada disso acontece. Como se fosse possível viver sem ansiedade, sem desconforto, sem dúvida. Mas isso não existe. Enquanto estivermos tentando construir uma vida sem desconforto, estaremos iludidos, alienados. Porque viver envolve sentir desconforto. Calma é quando, mesmo desconfortável, mesmo ansioso, mesmo aflito, você ainda consegue funcionar bem. Suas qualidades continuam ali. Você continua sendo quem você é. Você continua agindo com consciência. Já aconteceu de você estar nervoso, mas mesmo assim conseguir fazer algo importante? Já aconteceu de você estar inseguro, mas mesmo assim tomar uma decisão? Já aconteceu de você estar com medo, mas mesmo assim permanecer em uma situação, em um ambiente, uma conversa difícil? Aquilo já era calma. Não perfeita, não completa, mas suficiente. A calma não depende de você se sentir bem. Ela depende de como você responde ao que sente, seu comportamento. Vamos pensar num exemplo bem simples, algo cotidiano. Imagina que você tem que resolver algo importante no trabalho e você começa a sentir aquele desconforto, aquela tensão, aquela vontade de adiar. E aí você pensa, pois eu vejo isso com calma. Mas esse depois
Muitas vezes é só uma forma de evitar o desconforto de agora. E quanto mais você evita, mais seu cérebro entende que aquilo é perigoso. Agora, imagina algo diferente. Você sente tudo isso, mas não faz. Você respira, espera alguns segundos e faz o que precisa fazer. Mesmo assim, talvez com dúvida, com desconforto, mas faz. E nesse momento, você ensina algo novo para o seu cérebro. Eu consigo lidar. Isso é o começo da calma. Porque a ansiedade te empurra para a reação. Ela te acelera, te pressiona. Ela quer alívio imediato. Mas a calma cria espaço. Calma não é sobre controle, calma é sobre espaço. Espaço entre o que você sente e o que você faz. Agora eu quero te convidar para uma experiência bem simples, mas muito poderosa. Se você puder, pega um objeto que esteja aí perto de você. Pode ser um celular, uma caneta, qualquer coisa. Você pode deixar ele do seu lado aí. Coloque ele na sua frente ou do seu lado e olha para ele. Por alguns segundos, só olha. E aí faz uma coisa intencional. Pensa assim, na sua mente. Eu vou pegar esse objeto. Faz isso. Eu vou pegar esse objeto. Mas não pega. Deixa o pensamento vir com clareza. E percebe o que acontece no seu corpo no momento que você está tendo essa intenção. Essa vontade de agir. Existe um impulso, né? Agora. E aí você vai fazer o quê? Você não vai pegar. Não reage. Só percebe esse impulso. Fica com esse impulso por alguns segundos. Percebendo essa vontade. Mas escolhendo não agir. Veja que você não é levado pelo impulso. Você consegue escolher. Claro que não é tão simples e tão fácil. Mas é saber estar com a vontade. Esperar. Sentir. É aí que a calma começa. Agora me diz com sinceridade. Hoje na sua rotina, você tem esse espaço? Você vive reagindo o tempo todo, você tem esse espaço de perceber o impulso, de perceber uma tendência à reatividade. Você pode escolher. E talvez essa seja uma das partes mais importantes dessa conversa aqui hoje. Você não precisa parar de sentir. Você precisa parar de reagir automaticamente. Agora vamos aprofundar um pouco mais. O que você sente não é por acaso. Existe um sistema no seu corpo funcionando o tempo todo. Quando você entra em ansiedade, seu corpo ativa um modo de sobrevivência. O coração acelera, a respiração muda, o corpo se prepara, a mente tenta prever tudo. Isso não é defeito, é biológico. Mecanismo de sobrevivência, proteção. Mas o problema é quando esse sistema fica ativado o tempo todo. É por isso que você se sente tão cansado. Não é só mental, é físico também. Agora, quando você acessa a calma, outro sistema entra em ação. Sistema de descanso, de recuperação. O coração desacelera, a respiração profunda, o corpo relaxa, a mente começa a clarear. Talvez você já tenha sentido isso. Um momento simples. Você para, respira, sente um alívio. Aquilo já é o seu corpo acessando a calma. Mas você não sustenta isso. Que volta para o automático. Calma não é um talento, não é algo que você nasce com isso, é uma habilidade. E se é uma habilidade, ela pode ser treinada no dia a dia. No dia a dia você treina mais sua ansiedade ou a calma? O que você tem treinado mais? Porque toda vez que você reage automaticamente, não está tão presente, você está fortalecendo a ansiedade. Mas toda vez que você espera um pouco, permite ficar com desconforto, mesmo que seja por alguns segundos, você está fortalecendo a calma. Calma para pensar,
para falar, para fazer as coisas. Agora vem um ponto essencial. Calma não é destino. Você não vai chegar a um ponto e dizer, pronto, nunca mais eu fico ansioso. Agora eu vou ser calmo para sempre. Isso não é real. Calma é um retorno. É você se perder e voltar. Se perder de novo e voltar de novo. E de novo. E de novo. Sem exigir que você sinta apenas calma. Porque é natural sentir outras emoções também. Todos os dias você experimenta várias emoções. Elas estão indo e vindo. O tempo todo. Quando você se perde, quando surgem emoções difíceis, você se cobra, outras vezes você se reorganiza. É importante estar consciente disso. Eu tenho me cobrado muito, eu tenho conseguido me reorganizar. Porque às vezes a gente acaba sendo reativo, crítico, ataca os outros, se isola, foge. Estamos no automático quando fazemos isso. E esse ciclo só piora, o ciclo da ansiedade. Mas quando você faz diferente, você se perde, você erra, mas você volta, sem drama, sem exagero. Só volta. Isso é o ciclo da calma. Agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Quantas decisões da sua vida hoje estão sendo guiadas pela tentativa de evitar desconforto? Você foge de qualquer desconforto. Talvez esteja evitando situações importantes, evitando crescer, evitando se expor. Não porque não quer, mas porque você não quer sentir. E isso vai encolhendo a sua vida. Desenvolver calma não é sobre ficar tranquilo o tempo todo. Isso talvez seja passividade. É sobre parar de fugir da sua própria experiência. É sobre querer fugir dos sentimentos difíceis. Sobre conseguir dizer, eu sinto, mas eu continuo. Isso é liberdade. Não a liberdade de não sentir nada. A liberdade de não ser controlado pelo que você sente. Guarda isso com você. Você não precisa esperar a ansiedade passar para começar a viver melhor, para perceber a calma aí dentro também. Você só precisa aprender a não reagir automaticamente, a esperar, a sentir o desconforto. Isso cria um espaço. E nesse espaço a calma começa a aparecer. Não perfeito, não constante, mas real, possível, praticável. E talvez hoje o que você mais precisa não é mais controle, não é eliminar sentimentos difíceis, deixar de sentir ansiedade, é de mais espaço. Espaço para sentir, para respirar. Para não ser tão reativo, porque é nesse espaço que você começa a se reencontrar. Nesse espaço, você percebe um novo ciclo, o ciclo da calma. Agora, me conta aqui, você tem percebido a sua reatividade? Você costuma notar os momentos onde você consegue ficar com o desconforto, sem brigar com isso, sem fugir, sem descontar isso na outra pessoa? Apenas sentir, esperar, estar com a experiência. Porque quando você é reativo, quando você é impulsivo, você não consegue perceber que o seu pensamento pode estar distorcido, que aquilo que passa pela sua cabeça pode não ser uma percepção realista. Você aprendeu a pensar daquele jeito em algum momento, com alguma pessoa, e continua, depois de tantos anos, pensando igual, reagindo igual. E acaba que as suas certezas, as suas regras, as suas crenças, elas impedem, dificultam com que você consiga ser uma versão melhor. E com isso experimentar outros sentimentos, como a calma, a alegria, a leveza.
Como que está o ambiente aí na sua casa? Como que você tem conversado com as pessoas? Como que você arruma as coisas? É com calma? É claro que nem sempre vai ser com calma. Tá tudo certo. Ninguém consegue ser calmo o tempo todo. Ninguém consegue sentir sua calma. Nós somos o tempo todo visitados por todos os tipos de emoções. Isso é humano. Querer não sentir emoções difíceis é como querer ser uma pedra. Você não é uma pedra, você é humano. Com isso, nosso objetivo não pode ser sentir apenas calma, deixar de sentir ansiedade, ser uma pessoa perfeita, não errar. Como que é possível isso, gente? Não errar. No ciclo da calma, nós entendemos que a calma é sempre um estado onde a gente pode voltar. E quantas vezes mais você conseguir voltar para esse estado, mais bem-estar, mais saúde mental, melhor os seus relacionamentos. Quanto mais você consegue voltar e sustentar esse estado, isso significa que você precisa ser um bom motorista. Precisa aprender a dirigir, tirar carteira, para governar melhor você mesmo. Suas emoções, seus comportamentos, seus sentimentos, seus pensamentos. Não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. Sempre foi sobre nós mesmos. Aquilo que nos incomoda tanto no outro, a gente está sempre irritado e a gente acha que não consegue sentir calma por conta do outro. É sobre si mesmo, é sobre as nossas dificuldades, as nossas limitações. E para a gente conseguir olhar para a nossa ansiedade, nós precisamos acessar esse estado de calma. Porque a ansiedade não quer que você experimente a calma. A ansiedade, ela se incomoda se você conversa com alguém que fala devagar, se você conversa com alguém que é diferente de você, das suas regras, que pensa diferente. A ansiedade, ela quer evitar qualquer tipo de desconforto. Ela não quer entrar em contato com esse desconforto. E é muito fácil eu falar que eu sou calmo quando está tudo bem na minha vida. É muito fácil eu ficar rindo, eu ficar leve, eu tratar bem as pessoas, se está tudo bem. Mas o nosso grande desafio, a tarefa que a gente precisa levar para a vida, é tentar agir com calma, mesmo quando você não está bem, mesmo quando você está ansioso, mesmo quando você está triste, quando a outra pessoa não faz aquilo que você gostaria. É ter essa habilidade de escolher como que você vai responder. Isso é calma. Mesmo que aqui dentro você esteja sentindo raiva, frustração, a pessoa não fez o que você gostaria, que a vida não é do jeito que você quer, você consegue acessar esse espaço dentro de você. Percebe, gente, a diferença entre quando eu falo esse espaço e quando eu digo ser reativo? Aqui está a grande virada de chave. Uma coisa é, sendo reativo, não há espaço para reflexão, não há espaço para a resposta do outro, não há espaço para eu escutar o outro, para eu ser empático, não há espaço para eu perceber algum erro, algum excesso meu, alguma limitação. Porque se eu sou reativo, já está tudo preenchido, já está tudo pronto. Eu já tenho a minha certeza. Agora, abrir espaço significa esperar, significa questionar. Será? Será que é assim mesmo?
significa se interessar. Veja, imagina você conversando com alguém e a pessoa tem um pensamento diferente de você a respeito daquele assunto. E você simplesmente, em vez de interromper, de falar você está errado, de falar eu não concordo, você acessa o estado de calma. E você pergunta, por que você pensa assim? Fala mais sobre isso. Percebe? Nesse sentido, a calma tem um pouco a ver com a paciência, né? Você espera. A paciência é isso, é saber esperar. Esperar um pouco mais, que também se relaciona ao sentido de desconforto. A calma, ela está mais relacionada à, à consciência. Eu estou consciente, logo eu consigo escolher como que eu vou responder, porque existe um espaço entre o estímulo e a resposta. Então eu escolho, eu não sou reativo. Aí nós temos esse desafio de olhar para si mesmo e pensar, o que eu tenho feito que me traz calma? O que você tem feito que te traz calma? Traz calma para o ambiente onde você vive. O que você precisa fazer para sentir mais calma? Talvez se conectar com pessoas mais calmas. De repente ficar mais em silêncio quando possível. Seus momentos de oração. Quando você sente calma, você consegue ter insights, encontrar melhores respostas, perceber melhor seus erros. Você consegue escolher como que vai se comportar, o que vai falar, o que vai fazer. Agora, quando você está inundado pela ansiedade, não sai nada. Sai apenas um lixo interior. Você não consegue pensar. Seu inconsciente fala por você. Não existe consciência. Não existe presença. E também não vai existir conexão. Relacionamentos saudáveis, eles apenas existem quando há calma. Não tem como você se relacionar com o outro sem essa experiência de calma. Porque somente estando calmo você consegue escutar, você consegue esperar, você consegue acolher. Agora me diz, o que você acha que falta para você acessar mais esse estado de calma? O que está faltando para você praticar mais isso, exercitar? Porque calma não é um sentimento que a gente espera acontecer, assim como qualquer outro sentimento. Nós precisamos cultivar. Imagina, se eu sou ansioso e eu não cultivo a calma, eu estou alimentando a ansiedade. Porque o mundo faz essa ansiedade crescer dentro de mim. Através das comparações que passam pela minha cabeça, através dos comentários que a gente escuta, das cobranças, da autocobrança. Então a gente precisa, de alguma forma, cultivar esse estado de calma todos os dias. O que você fez hoje que te trouxe calma? Pensar, é um momento que você, naquele instante, sentiu calma. Você conseguiu entrar em contato com esse sentimento. Da mesma forma, pensa em um momento hoje que você estava mais acelerado. Você não conseguiu acessar o estado de calma.
tá tudo bem. Quando você não consegue acessar o estado de calma. Porque o nosso propósito também não é uma atenção rígida, um direcionamento rígido. A calma não combina com a rigidez, com as regras, com as certezas. Porque veja, quantas vezes você precisava muito de uma resposta e você não estava tão calmo e a resposta não chegava. E você se sentia mais ansioso, mais ansiosa. Mas quando você deu uma volta, relaxou, respirou, se sentiu um pouco mais calmo, a resposta veio. Não porque a resposta sempre vem, mas porque você conseguiu acessar um estado de mais calma. Estando mais calmo, você tem insights, você encontra respostas, você é mais criativo. Se você não está calmo, você não está fazendo o seu melhor. Não está fazendo o seu melhor. Se você não está calmo, você não está fazendo o seu melhor. Você não está entregando o seu melhor no seu relacionamento. Você não está sendo a melhor pessoa possível. Mas a boa notícia é que dá para treinar, dá para praticar. E aí você vai sair dessa live e vai pensar: o que eu posso fazer para me acalmar? É uma resposta que cabe somente a você. Aquilo que acalma fulano não necessariamente vai acalmar ciclano. Tem gente que vai se acalmar fazendo orações, rezando. Outros ouvindo música, praticando meditação, fazendo atividade física. Mas talvez isso não seja suficiente. Nós tendemos a encontrar respostas prontas para todas as perguntas que surgem. Então, parece muito simples eu pensar o que eu vou fazer amanhã que vai me trazer calma, isso talvez resolva a minha vida. Não é sobre isso. Nós precisamos acessar um estado de calma, sobretudo para olhar com mais profundidade para dentro de nós mesmos. Com essa pressa de querer eliminar a ansiedade, a gente não vai muito longe. Essa pressa de encontrar respostas prontas para a ansiedade, para já resolver alguma técnica milagrosa, onde a gente vai chegar nessa pressa, nessa correria? Com essas certezas que nós temos, com essa reatividade. Para a gente aprofundar, entender as raízes da nossa ansiedade, entender o que a gente está fazendo que não está funcionando, a gente continua repetindo. E até reconhecer o que está funcionando, a gente vai precisar de calma. Pensa aí num trabalho, num profissional, que ele precisa de muita calma para um cirurgião, vai fazer uma cirurgia no coração, no cérebro, abrir a cabeça do paciente. Ele precisa de muita calma para fazer isso. Claro, muita técnica, muito estudo, mas muita calma. Para você cuidar da sua ansiedade, você vai precisar dessa calma, da calma do cirurgião. Senão vai passar anos, você vai continuar no mesmo ciclo. O ciclo da ansiedade. E a gente aprende também errando muito, né? Porque você pode adoecer, pode ter que tomar medicação, pode passar por um processo muito tumultuado, de muito sofrimento, pode adoecer outras pessoas no ambiente. Agora, você pode aprender a sentir calma
não chegar nesse nível. E sentir calma é fundamental para você olhar para dentro, para você encontrar respostas, aprofundar. Nós vivemos uma época onde estamos, todos nós, muito superficiais. As pessoas não querem um relacionamento sério. Se estão num relacionamento sério, elas não aprofundam como poderiam. As pessoas não querem assistir conteúdo demorado. Elas preferem reels, 4 segundos, 7 segundos. As pessoas não querem sentir desconforto. Isto é, estamos todos impacientes, com uma dificuldade grande de sentir desconforto, como uma criança. Uma grande habilidade que os pais precisam ensinar para os seus filhos desde cedo é a habilidade de sentir desconforto. Isso é um processo muito longo. E o mundo vai ensinar sobre conforto. Ele vai querer viciar as crianças, os adolescentes, os adultos, através do feed infinito, da dopamina barata, dos prazeres. Agora, se você ensina o seu filho desde pequeno a sentir desconforto, a ouvir o não e aceitar o não, a fazer atividades que geram mal-estar. E às vezes você vai ter que sentar e sentir o desconforto com ele. Essa é uma das formas de você ajudá-lo. Sentir junto. Mas veja, eu, adulto, não quero sentir desconforto, também não vou sentir com meu filho. Da mesma forma, nos relacionamentos amorosos, a gente às vezes não quer fazer aquilo que vai ser bom para outra pessoa, que vai ser desconfortável. E aí é importante acessar esse estado de calma, entender que às vezes a gente precisa fazer aquilo que a gente não quer. Adulto faz o que não quer, criança faz o que quer. E a gente precisa fazer o que não quer em relacionamentos amorosos. E para tratar a ansiedade, para a gente chegar ao ciclo da calma, nós precisamos fazer coisas desconfortáveis. Precisamos olhar para dentro e começar a se questionar o tempo todo. Porque nós somos faixa preta em questionar os outros, em encontrar problemas nos outros, em ver defeitos e erros o tempo todo nos outros, no ambiente. Até um mecanismo de sobrevivência, né? Uma vez que eu, na época das cavernas, estivesse atento a tudo, eu poderia proteger a minha própria vida, lutando ou fugindo de possíveis ameaças. E a gente continua com esse mecanismo de defesa ainda muito presente. Só que esse mecanismo de defesa hoje ele diz muito mais sobre o nosso ego, muito mais sobre a nossa vaidade. E a gente vai precisar de calma para entender isso, para olhar para isso. Em que área na sua vida você está precisando de ter mais calma? Com quem? Na área profissional? Ter mais calma? Porque às vezes você não tá, as coisas não estão funcionando como você gostaria no serviço. É com aquela pessoa lá em casa que não faz aquilo que você pede. É com Deus, que você acha que Deus tem que fazer aquilo que você quer no seu tempo. Talvez Deus não faz porque Ele quer que você pratique a calma.
E se você pedir calma a Deus, provavelmente Ele vai te mandar situações que vai te deixar mais ansioso, justamente para você praticar a calma. Talvez você esteja sentindo tanta ansiedade, tanta agitação, porque você precisa praticar a calma através de tudo isso que está acontecendo na sua vida. Aqueles momentos que deixam a gente mais ansioso, aquelas pessoas, geralmente não são os momentos, não são as pessoas. São as crenças que nós temos sobre os momentos, sobre essas pessoas, que a gente não quer entrar em contato, não quer sentir. Mas para sentir calma, para praticar a calma, nós precisamos sentir o desconforto. E aí você vai sair daqui pensando nisso. Se você quer mudança, você vai precisar entrar em contato com o desconforto. Inclusive, se você quer tratar a sua ansiedade, acredite, o caminho não é querer eliminar a ansiedade. E a gente vai precisar de muito tempo para entender isso, para explicar isso melhor. A melhor forma de você tratar a sua ansiedade não é querer eliminar ela. E quanto mais apressado, quanto mais desesperado você tiver para tratar a sua ansiedade, mais calma você vai precisar. Ou então, você vai ter que aprender na dor, comendo lama, lá no fundo do poço. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Algo faz sentido, algo não faz sentido? Eu estou aqui com você, vamos conversar. Então você vai fazer o seguinte, você vai pensar com calma sobre tudo isso, e você vai entender, vai sempre lembrar que você precisa praticar a calma para tratar a sua ansiedade. E que a calma não é um estado permanente, único. Em muitos momentos você não vai sentir calma. Tá tudo bem. Não, não tem como sentir sua calma. Você vai acolher os sentimentos difíceis, os desconfortos e vai seguir. Sabendo que você pode retornar a esse estado de calma quando você quiser, a hora que você quiser. E quanto mais ansioso você estiver, mais existe a necessidade de você desenvolver a calma. Pense sobre isso. Shalanda, obrigado. Muito bom te ouvir. Você transmite essa calma pra gente. Só das palavras. Boa noite, pessoal. Vamos praticar a calma. Até mais.